Bom dia a todos, este é o canal Zé Educando, eu sou José Rosa. Estamos aqui nesta bela sexta-feira para gravar mais um vídeo nessa sessão que a gente chamou de Sextou com Livro, né? Hoje eu vou apresentar para vocês e convidar a ler, quem não leu ainda, né? Ou quem leu faz muito tempo, né? Um belo livro, e eu acho que também é mais um daqueles que a gente pode chamar de clássicos, né? O livro é 1984, o autor é George Orwell. Eu vou fazer uma breve apresentação do autor, para quem não sabe, e também umas pinceladas do livro, que ele é fantástico e vocês vão ver como ele é atualíssimo, esse livro, muito, muito atual. Quem é o autor, né? O George Orwell, ele é um autor famoso, vamos dizer assim, né? Um escritor famoso, mas ele não nasceu com esse nome aí ele pegou depois, né? Com o apelido que ele mesmo se deu, esse apelido. Ele nasceu Eric Arthur Blair em 25 de junho de 1903. Esse livro, de 1984 que eu estou comentando hoje, que é objeto desse vídeo hoje, a edição que eu tenho, né? Ele tem o livro em si, né? A primeira parte, obviamente. Aí depois tem um apêndice que ele deu o nome de Os Princípios da Nova Fala. Eu vou falar depois um pouquinho sobre o que é essa nova fala. E depois ele tem três pós-fácios, vamos dizer assim, e que são bastante interessantes. E para a explicação do livro, a opinião desses grandes escritores, né, sobre o livro. Então os pós-fácios são de Erich Fromm, Ben Pinlot e Thomas Pynchon. Eu acho que esse último foi o melhor, e é desse último que eu estou pegando essa partezinha aqui para mostrar para vocês quem foi esse autor, né? O George Orwell. Ele nasceu então em Mohitari, uma pequena cidade de Bengala, próximo ao Nepal. O pai dele trabalhava no departamento britânico de ópio, né? Depois ele retornou em 1922 na qualidade de oficial júnior da Polícia Imperial Indiana na Birmânia. O George Orwell, ele ficou conhecido com esse nome depois que ele fez o primeiro livro dele, que é Na Pior em Paris e Londres, né? Aí daí ele adotou esse pseudônimo George Orwell. Ele utilizou quando ele disse quando vagabundeava pela Inglaterra, e cuja inspiração pode ter sido um rio homônimo em Suffolk. Pois bem, outro dado interessante da vida de George Orwell é que ele lutou, né, na Espanha em 1937 contra Franco e os fascistas, obviamente pelo lado dos socialistas, né, dos comunistas, né? Ele aprendeu rapidamente a diferença entre o antifascismo real e o falso. E ele traduz isso, né, muito nos livros dele, inclusive nesse 1984. Ele dizia assim, a Guerra Espanhola e outros eventos de 1937. Escreveu 10 anos mais tarde, da guerra que foi em 1937 que ele teve lá na Espanha, né? Fizeram a balança pender, e depois disso eu sabia onde estava. Cada linha de trabalho sério que redigi desde 1936 foi escrita direto ou indiretamente contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático, tal como o conheço. Então essa é a formação dele, assim, de vida, né? Uma experiência muito interessante que ele teve na Espanha. Bom, agora especificamente sobre a obra, né, de 1984, este livro, ele foi escrito, na verdade, em 1949, 10 anos antes de eu nascer, mas ele é atualíssimo, né? O personagem principal, eu vou falar só rapidamente aqui, porque não vou, para não perder a graça do livro, é só umas pinceladas, né? Era Winston Smith. Eu acho que esse Winston, com certeza, tem alguma alusão ao Churchill, né? Então esse Winston Smith é o personagem principal. Ele trabalhava no departamento de documentação, que era do Ministério da Verdade, né? O George Orwell dividiu o mundo em 3 grandes países. Na verdade não era país, é aglomerações, né? Porque é tudo diferente, né? O livro era a Oceânia, a Eurásia e a Lestásia. E existia uma nova linguagem, né, que foi instituída na época pelo Grande Irmão, né? É óbvio que esse livro, gente, é o precursor do BBB, né? Esse BBB que a galera fica gastando tempo vendo aí na televisão, era muito interessante que lesse esse livro, porque é o precursor. Aqui ele fala do Grande Irmão, né?
Então criou a nova fala, que era a língua oficial de Oceânia, né? Que era a Oceânia, envolvia a Inglaterra, as ilhas ali e as Américas, né? E ele tinha são dois exemplos que eu vou colocar muito interessantes aqui do que ele chama de nova fala, ou desculpa, de duplo pensamento, né? O duplo pensamento, eu vou dar uma descrição dele aqui interessante na sequência, mas só para dar dois exemplos que tem no livro, né? Os 4 ministérios que existiam na época, né? Era o Ministério da Verdade, na verdade era o Ministério da Mentira, responsável pelo notícia, entretenimento, artes e tal, educação. O Ministério da Paz, que na verdade era o Ministério da Guerra. O Ministério do Amor, que na verdade era lei e ordem e não tinha nada de amor. E o Ministério da Pujança, que era da economia para os poucos do partido, né? Aí tinha os apelidos do ministério lá, o Minivé, Mini Paz, Minamor e Mini Puja, que ele fala. E esse é um exemplo que ele chamou de duplo pensamento. E o lema do partido, né, da época do Grande Irmão, era justamente esse, ó: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então tudo isso é o que ele chama, né, o que ele denominou de duplo pensamento. E tem um trecho aqui no livro muito interessante que ele resume bem o que é esse tal de duplo pensamento. Ele diz assim, ó: o duplo pensamento é uma forma de disciplina mental cujo objetivo desejável e necessário para todos os membros do partido é ser capaz de acreditar em duas verdades contraditórias ao mesmo tempo. Claro que estar nisso não é nenhuma novidade, né? A gente sabe porque na literatura a gente vê isso, né? Aí ele dá alguns exemplos aqui, né? O último que fez o pós-fácil do livro, ele diz assim: na psicologia é conhecido como dissonância cognitiva. Aí dá um exemplo de Walt Whitman, né? Diz assim: eu me contradigo? Pois muito bem, eu me contradigo. E o exemplo assim da ciência que a gente é muito forte disso é o paradoxo, né? De estar vivo e estar morto do gato de Schrödinger, né? Que muita gente conhece da teoria quântica, né? Da física quântica, da mecânica quântica. Muito bem, então só para finalizar esse breve comentário sobre esse livro e convite, eu gostaria de colocar uma coisa aqui muito interessante, que é a atualidade desse livro, se a gente for parar para pensar com relação ao Brasil de hoje, ao Brasil de hoje. Ele algumas coisas, termos que ele fala no livro, né? Como por exemplo o termo vaporizado, esse em 1949, gente, que ele escreveu esse livro. Vaporizado era o ser humano que era aniquilado, né, pelo partido. E ele usa inclusive o termo cancelado. Vocês lembram desse termo agora no Brasil? Cancelamento de CPS, você viram essa idiotice? Pois desde esse tempo ele já previa isso, o autor desse livro, em 1984. Então, olha só que coisa interessante. Você ouviu falar em terra plana? Você ouviu falar em o Sol girando em torno da Terra? Olha só o que ele escreveu aqui em 1949 com esse livro, gente. Que coisa interessante e atual ao mesmo tempo. Ele diz assim, há um diálogo entre o inquisidor, o O'Brien, e o Winston, né? Já ele na cadeia e tal. Winston, naquela época sendo torturado. Aí ele diz assim, ó, o torturador lá: a Terra tem a mesma idade que nós. Como seria possível que fosse mais velha? As coisas só existem por intermédio da consciência humana. Mas o solo está cheio de ossos de animais extintos, né? O Winston fala. Mamutes, mastodontes e répteis enormes que viveram aqui antes de alguém falar em ser humano. Aí o inquisidor diz, né? E alguma vez você viu esses ossos, Winston? Claro que não. Eles foram inventados por biólogos no século XIX. Antes do homem não havia nada. Depois do homem, se sua extinção vier a ocorrer, não haverá nada. Fora do homem, não há nada. Aí ele diz assim: o que são as estrelas? Disse O'Brien com indiferença. Pontos de fogo a alguns quilômetros de nós. Poderíamos tocá-las se quiséssemos, ou apagá-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela. Quer dizer, não tem nada mais atual para se ler do que um livro desse. Gente, fica o convite, realmente é muito bacana. Aqui eu fiz só algumas pequenas pinceladas. Fiquem em paz, por favor, comentem o que desejarem no vídeo. Coloque o sininho para receber as notificações, né? E um forte abraço a vocês.